Olá, aqui é a Domenica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje, te trago uma dica de engajamento. Como surfar nos eventos e datas comemorativas com o seu podcast. Eventos e datas comemorativas acontecem o ano todo. De janeiro a janeiro, temos datas comemorativas, eventos específicos. Alguns desses eventos e dessas datas são comerciais, outras nem tanto, e elas são sempre uma ótima forma de você engajar a sua audiência e marcar também um ponto na podosfera. De um lado, surfar nesses eventos e datas te ajuda a sair da procrastinação com o seu projeto e também te dá uma sensação de pertencimento a uma comunidade. E do outro, o envolvimento da audiência pode ser mais impactante e isso ajuda e muito a sua relação com a audiência e um possível novo público, bem como um crescimento para o seu próprio podcast. Ou seja, saber surfar nesses eventos e nessas datas que são específicas e devem ser relacionadas ao nicho do seu podcast é ótimo para todo mundo. Além de também gerar capital político para sua marca e presença entre seus pares. Claro que algumas datas consideradas oficiais ou comerciais ou quase que universais, dependendo do lugar onde você está, dependendo do país de onde você fala, também são boas de serem utilizadas dentro da própria programação do seu podcast, como por exemplo, o Natal. O Natal é um evento comercial, mas também religioso para muitas pessoas, mas independente disso, se você viver em algum país onde existe uma prática, uma tradição de se comemorar o Natal, ele pode ser usado como um bom momento para você fazer um episódio especial de férias, um episódio especial de Natal, um episódio dedicado a trabalhar algo fora do seu nicho ou dentro do seu próprio nicho com as características próprias relacionadas a esse evento. Aí vai depender muito sobre o que você fala, quais são as suas conexões e qual que é o objetivo do seu programa. Esse especial mesmo que eu tô fazendo aqui com o Estúdio 31 e que você tá ouvindo agora é um exemplo disso. A proposta do podcast Estúdio 31, que é o podcast oficial da rede Podcast é Delas, é eu me conectar com você que está aí do outro lado me ouvindo, respondendo perguntas que eu vou colhendo durante todo o ano, ao longo dos meses, e vou pegando em grupos, às vezes até quando as pessoas me mandam, no privado, uma dúvida a respeito de produção, pós-produção, distribuição, ou qualquer dúvida técnica que possa se ter a respeito de podcast. Eu também fico bastante atualizada com as novidades que rolam no mercado do podcasting e tento sempre trazer esses lançamentos, essas oportunidades, essas informações gerais aqui para vocês. Tem outros podcasts lançados aqui no Brasil que fazem isso, de trazer essas novidades, inclusive alguns que eu ouço, não só aqui do Brasil, como de fora do Brasil também. Esses podcasts já têm o objetivo de trazer notícias atualizadas e informações mais técnicas para quem trabalha no mercado de podcasting, pensando realmente em um podcast profissional, ou seja, de você viver de podcast. Por isso que o meu propósito aqui é outro, é me conectar com você e compartilhar o que eu aprendi nesses anos para que você já saia bem lá na frente do que eu saí anos atrás. E aí que a gente chega em outubro. E outubro é uma data importante para a podosfera por causa do dia 21, que é o Dia Nacional do Podcast no Brasil. E por isso que eu estou fazendo esses episódios diários. Claro que se você ouviu o Estúdio 31 com bastante recorrência, você vai perceber que além de te dar dicas e te ensinar a fazer coisas na prática, eu também te mantenho bem atualizado e também te dou dicas de como sobreviver e crescer profissionalmente no mercado de podcast. Mas o meu objetivo aqui é me conectar de uma maneira mais pessoal, mais intimista e não tanto comercial. Por isso o tom desse programa, por isso essa escolha de trilha, por isso que a programação é feita dessa maneira. Um outro exemplo são as ações da iniciativa
o podcast é delas. Originalmente, ela foi lançada em março e nos últimos 2 anos eu optei por lançar a campanha anual em julho. Claro que tudo isso foi feito com um propósito muito claro, depois de pensar bastante, depois de conversar com várias pessoas, e hoje, em outubro de 2024, eu já tenho material e carga suficiente para saber o que fazer com as próximas campanhas e ação do projeto como um todo. Trazer mulheres para o podcast para promoção de uma podosfera com mais equidade de gênero é uma pauta muito importante para mim. E não só para mim, é muito importante para muitas pessoas. Muitos homens, inclusive, e muitas mulheres que já perceberam a importância que o podcast tem na vida delas e querem não só manter esse lugar, como também querem estender a mão para que outras mulheres possam também ocupar esse espaço de fala, possam também se divertir fazendo podcast, possam também estar presentes nessa comunidade que a gente faz, tão importante para a comunicação do nosso próprio tempo. E é por isso que quando você participa das nossas ações, quando você participa da campanha anual, hashtag podcast é delas, ou quando você divulga qualquer episódio, qualquer projeto, qualquer ação, qualquer dica, qualquer episódio do Estúdio 31 ou de qualquer podcast da rede, quando você consulta o nosso banco de podcasters, quando você utiliza o site, quando você fala que esse projeto existe, você compartilha com outras pessoas, você está fazendo a diferença, porque você está declarando apoio a uma causa social muito importante. Você está fazendo a diferença sem precisar criar um projeto novo, sem precisar reinventar a roda, sem precisar deixar o nicho do seu podcast de lado. A ideia aqui não é dividir, a ideia aqui é somar, é fazer coisas juntas, juntos, juntes. Por isso, minha dica de hoje é que você identifique aí qual é o nicho do seu podcast e quais são os objetivos da sua audiência. Isso traçado, você pode agora procurar quais são os eventos e datas comemorativas que são importantes e que se entrelaçam com o seu projeto. Aí é botar tudo no seu planejamento dos próximos meses e do próximo ano e começar a trabalhar em cima da produção e depois da divulgação. Acredite, se você quer que o seu podcast cresça, você tem que se posicionar. Você tem que mostrar com o que você se importa, você tem que fazer conexões com outras pessoas do seu nicho e também outras pessoas que são referências na podosfera e nas ações que você participa. Então, surfe na onda dos eventos e datas comemorativas com uma estratégia e crie uma base sólida para o seu projeto e para suas conexões pessoais e profissionais. Eu vou ficando por aqui hoje, te espero amanhã para o próximo episódio. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu play, um mega abraço e bora fazer podcast! O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.